da promessa, de uma promessa em parte, mas sabendo que o Senhor ainda tem muito para fazer neste lugar. Deus, obrigado pela tua presença. Obrigado, Deus, porque essa é uma igreja em que o Espírito Santo ele fica para o lado de dentro e não para o lado de fora. Obrigado, Espírito Santo. Continua aqui conosco, Deus. Fala, traz revelação, age. No meio da tua palavra, Senhor, se puder, cura, transforma. Faz a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra no meio do tempo, Deus. Sou grato a ti, Pai. Envia os teus anjos em cada canto dessa igreja agora. Nós repreendemos todo o mal. Nós repreendemos toda a fúria do inimigo, Senhor. Nós repreendemos toda a altivez contrária. Todo o raciocínio lógico agora caia por terra. E nós declaramos, Senhor, que se há algum espírito em nosso meio que não confesse o Senhor como Salvador, seja queimado agora em nome de Jesus. E nós declaramos que a vitória é do povo de Deus. Amém, igreja? Amém. Senta glorificando a Deus. Bom é aproximar do Senhor. Queridos, eu gostaria, nesses breves minutos aqui, de compartilhar a palavra com a igreja. E eu gostaria de iniciar essa palavra fazendo algumas perguntas retóricas, algumas perguntas que você não precisa me responder. Mas é uma pergunta, e eu gostaria que você respondesse para si mesmo, no seu espírito. O que fazer quando a fé acaba? Porque tem tempo, tem momentos da nossa vida que a nossa fé vai diminuindo, que a nossa fé vai acabando. Esse dia chega, existe esse momento. Então o que fazer quando a fé acaba? O que fazer quando a esperança se vai? Porque tem dias que nós nos encontramos desesperançosos. O que fazer quando a nossa última reserva de força e de ânimo acaba se esgotando? E aquela confiança que nós temos em Deus, porque tem dia assim, eu não sei você, mas tem dia que nós somos igual o Vale de Hermon, nós somos igual o Sião, nós somos firmados, nós estamos na rocha, nós somos crentes da promessa, nós estamos ávidos, nós estamos cheios de força, nós estamos vindo para os cultos, nós estamos vencendo as batalhas, estamos derrubando gigantes, estamos dando passos largos. Só que tem dia que a gente está lá embaixo. Eu não sei você, mas eu me encontro eventualmente nesses dias. Tem dias em que nós estamos na lona. Tem dia que nós estamos no chão. Tem dia que a gente não tem mais força para orar, não tem mais força para jejuar. Muitas vezes a gente vem arrastado para o culto, para a igreja. Mas o que fazer quando esse dia chega? E a palavra nos mostra que esse dia tem nome. Você sabia disso, igreja? Pergunta aí então, qual é o nome? Qual é o nome? Dia mau. Jesus ele fala do dia mau. Nós devemos entender que na nossa caminhada, o dia mau sempre chega. O dia mau ele chega quando a gente menos espera. E sempre quando o dia mau vem, o mais importante não é como nós agimos ao dia mau, mas sim como nós reagimos ao dia mau. Porque no agir, irmãos, você consegue programar uma ação diante de uma situação, de uma circunstância. Mas eu quero ver quando algo vem, ou quando a notícia chega para você, ou quando você acorda triste, ou quando você acorda e você nem sabe por quê. Está triste, chateado, chateada. E a questão é, circunvalação, quando o dia mau chegar, como que eu e você vamos reagir? Porque o reagir, quando ele vem, ele tem que dar uma resposta ao de repente. Ele tem que dar uma resposta ao inusitado, igreja.
Há uma provação, uma dificuldade em que nós não esperávamos. Então, o dia mau, ele chega. É inevitável. Só que eu vejo o nosso Senhor Jesus, na intercessão dele, fazendo a oração sacerdotal, e o discípulo a quem ele amava, que nós sabemos que é João, lá no capítulo 17, no versículo 15, diz assim, a oração de Jesus, fazendo uma intercessão pelos seus discípulos e pela igreja do futuro. E ele dizia assim para o Pai: Pai, não peço que os tire do mundo, mas o quê? Mas o que, igreja? Que o livre do mal. Que os livre do mal. E eu gosto das traduções mais antigas, porque ela traz mais o contexto original dessa palavra. Vai dizer assim: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Porque assim, irmãos, ninguém está isento, ninguém de nós está isento desse dia. E a oração que Jesus está falando aqui: Senhor, não peço que tire eles do mundo, mas que os guardes do mal. Jesus não está falando: Pai, isenta eles do mal. Não é isso. Jesus não está falando isso para o Pai. Ele não está orando isso. Ele está falando: Pai, o dia mau vai chegar, não tire eles do mundo. O dia mau vai chegar para a igreja. O dia mau vai chegar para a igreja do século 21, como chegou para a igreja do primeiro século. O dia mau vai chegar para os discípulos, vai chegar para os apóstolos. O dia mau vai chegar, olha, presta atenção, vai chegar para aquele que ora. O dia mau vai chegar para aquele que vem para a igreja. O dia mau vai chegar para aquele que jejua. A palavra diz que no início do seu ministério, Jesus, ele foi levado por quem? Pelo Espírito. Foi levado ao deserto para ser tentado. Ou seja, para o nosso mestre Jesus chegou o dia mau. Então o próprio Jesus disse assim: eu acredito ser muito importante, Pai, para eles os dias difíceis, as provações. Não tira eles do mundo, mas os guardem no dia mau. E você precisa entender, queridos, o que é estar guardado por Deus, o que é estar guardado pelo próprio Deus em dias difíceis. Estar guardado por Deus não exime nós de passar pelas provações, mas mesmo que passando, queridos, no estreito, estamos sendo guardados. Levanta sua mão que eu quero profetizar aqui já. Por mais difícil que seja o seu caminho, deixa eu te falar uma coisa: se você chegou até aqui, você vai concluir essa caminhada. Eu quero dizer, sabe por quê? Porque você está sendo guardado e guardado no dia mau. Glorifica a Deus, aqueles que estão sendo guardados. Queridos, igreja, guardar no dia mau não quer dizer que a gente não vai passar por ele. Vai passar sim. Estar guardado por Deus nos faz passar por momentos difíceis e principalmente estar em lugares onde nós não queríamos estar. Eu vou repetir: estar guardado em Deus e por Deus nos faz passar dias difíceis e estar em lugares onde nós não gostaríamos de estar. Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5, a Bíblia diz assim: Pedro, pois, estava guardado, daí vem ponto e vírgula, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Deixa eu traduzir isso aqui para você. Pega uma chave espiritual, queridos. Pedro estava guardado aonde, igreja? No cárcere, na prisão. Só que a frase continua: só que mesmo lá havia oração incessante por parte da igreja. Eu e você somos frutos
de oração. A minha vida, a vida da minha família é fruto de oração do meu avô lá atrás. Você está aqui hoje, crente, lindo e linda de Jesus, porque tem muita e teve muita intercessão sobre a tua vida. É por isso que você está aqui. Irmãs, essa é a chave. Ciclo de oração. Ainda que a promessa esteja guardada, persevere na oração. Ainda que esteja guardado onde você não vê. Porque tem isso. Deixa eu falar algo para você. Guardado não é esquecido. Guardado não é esquecido. Tem gente aqui que chegou nessa noite achando que Deus esqueceu ele, esqueceu ela. Você chegou aqui nessa noite talvez pensando, será que não era de Deus aquilo que ele falou comigo lá atrás? Será que a promessa, será que aquilo que Deus tem para mim, será que ele esqueceu? Não. Deixa eu falar aqui para você. Não foi esquecido, somente está guardado. E está guardado quando há o quê? Oração incessante. Então, ciclo de oração. Continue orando, igreja, continue orando, obreiros, continue orando. Não mudou ainda, eu sempre falo onde eu vou, queridos. Já fui para muitos lugares. Mas eu sempre falo, tem uma fórmula que não é secreta e também não muda. Que é o quê? Oração, palavra. Você quer vitória? Eu posso voltar outra vez aqui, eu vou dizer para você a mesma coisa. Você quer vencer? Vai para o joelho. Vai orar. Mas eu não estou com vontade. Irmãos, tem dia que vai só a alma, o corpo fica, mas vai orar. Tem dias, queridos, se eu for esperar para eu orar, quando eu tenho vontade, vai ser difícil. Vou orar muito pouco. Mas nós vamos mesmo assim. Mesmo com guerras espirituais, mesmo diante de lutas, mesmo diante de palavras, mesmo diante de fracasso, mesmo diante de situações que nós nos sentimos culpados e achamos que não vai dar certo, mesmo assim, existe um lugar chamado lugar secreto, que é o teu quarto. Fecha a portinha lá e vai para o joelho. Nunca mudou. Eu nunca vi um crente que ora dizer que ficou prostrado. Só fica prostrado para orar. Mas como foi falado aqui na peça, se for para ficar de joelho, que seja para orar. Não diante de uma dificuldade. Ainda que o dia mal venha, nós vamos vencer. Aos olhos humanos, Pedro estava lá no cárcere, algemado, trancafiado, amarrado, preso, encerrado, trancado. Mas aos olhos de Deus, guardado. Você pode glorificar a Deus? E Deus está guardando uma promessa. Deus está guardando a sua vida. Você é uma promessa. Obrigado seja Deus. O texto que nós lemos, inicial, cujo é o tema desta noite, em Salmos 73, nós vemos aqui o salmista Asaf, no último versículo, na última estrofe do seu canto, ele chegando a uma conclusão. Eu lembro quando o pastor passou o tema para mim no dia seguinte, eu olhei, eu li, e acabei que deixando para outro dia, e na palavra mesmo, ver onde estava. E eu me lembro que eu estava orando, e quando eu abri, de joelhos orando, vendo esse tema, as lágrimas começaram a cair. Eu falei, Senhor, onde é que estava essa palavra? Como é que estava escondido esse versículo, Senhor? Como que estava separado, Deus, para esse momento, para esse tempo, para esse povo, para a minha vida, para esse lugar, para a vida da tua família. Não é por acaso, não.
E as lágrimas foram inevitáveis. E eu vejo aqui no tema que nós lemos aqui: quanto a mim, bom é estar junto ao Senhor. Eu vejo aqui Asaf, o salmista, o mestre do canto, chegando a uma conclusão, porque é o último versículo, é a última estrofe do canto. Ou seja, só chega a essa conclusão que bom é estar junto ao Senhor alguém que já passou por provações. Só chega a essa conclusão. Um crente só chega a uma conclusão dizendo assim: bom, quanto a mim, bom é estar junto ao meu Deus. Alguém que passa no moedor, igreja. Alguém que passa provações. Alguém que passou dias difíceis. Somente alguém que passou dias difíceis chega no término escrevendo a seguinte frase: de tudo que eu já vivi, de tudo que eu tenho vivido nesses 8 anos, de tudo que eu tenho vivido nessas décadas, de tudo que eu tenho vivido na minha vida, de tudo que eu tenho vivido no ministério, de tudo que eu tenho vivido com a minha família, de uma coisa eu vou concluir: bom é estar com o Senhor. Bom é estar na presença. Bom é estar junto de Deus. Aleluia. A igreja que não desce na casa do oleiro nunca vai conhecer o oleiro. Aleluia! O vaso que não desce na olaria não vai saber quem é o oleiro. Aleluia! Quer conhecer o oleiro? Desce lá na olaria. Você vai conhecer quem é o oleiro. Quando o vaso, igreja, desce na olaria, é o lugar mais próximo daquele que faz o vaso. Quando o vaso ele desce a olaria, é o lugar mais próximo do oleiro. É o lugar mais próximo. E também é o lugar mais difícil. É o lugar mais próximo, mas é o lugar mais difícil. Porque quando o vaso ele desce na olaria, ali o vaso ele é quebrado, ele é desmanchado, ele é modelado, é tirado as suas imperfeições. Só que quando ele fica pronto, ele fica parecido com o oleiro. Ele fica parecido com o artista. Quando o vaso ele é desmanchado, quando ele é modelado, quando ele é quebrado, quando ele é desmanchado, quando tira as suas imperfeições da argila, ele fica muito parecido com aquele que o criou, com aquele que fez. Sabe por quê, igreja? Quando o barro é amassado, quanto mais o barro é amassado, mais o vaso fica com as impressões digitais do oleiro. Mais ele fica, porque o oleiro tem que pegar, ele vai amassando e ele vai modelando, e o vaso fica no formato da mão do oleiro, e fica as impressões digitais do oleiro, e é a coisa mais linda. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Eu vou fazer o homem conforme a minha imagem e semelhança. Eu vou pegar o pó da terra, eu vou imprimir o meu DNA, vou imprimir a minha digital. Deixa eu falar algo para você, não sei se algum dia alguém falou. Existe algo dentro de você, que talvez nem você percebeu isso. Existe algo de você tão lindo, tão grandioso, que você pode dizer: mas você não sabe o que eu fiz. Você pode dizer: mas você não sabe o que eu passei. Você pode dizer: mas eu tenho algo lindo dentro de mim. Você não sabe como ela é em casa. Deixa eu falar, há algo dentro de você. Você corre dentro de você algo chamado DNA do Pai, DNA de Deus. Algo dentro de você que é lindo. E quando você está sensível ao Espírito Santo, você vê isso saindo para fora. É algo que Deus colocou dentro de você, é uma parte do nosso Senhor. A palavra diz em Apocalipse que Ele nos fez reis e sacerdotes para reinar com Ele. Ou seja, você não é assim porque você não é da forma que você quer ser. Você é aquilo que o Pai tem modelado você para ser.
Há algo muito maior dentro de mim e de você. É o DNA do Pai. É o DNA do Pai nas nossas vidas. Se é no dia da olaria, que o vaso desce na olaria para conhecer o oleiro, então eu concluo que é no dia da angústia que nós conhecemos o nosso Deus. É no dia da angústia que você conhece o tamanho do seu Deus. É no dia em que as coisas apertar. É no dia que a esperança se vai, como nós falamos aqui. É no dia que parece que eu e você não temos mais fé. É o dia que não importa o tempo de caminhada, a gente se encontra exausto. É nesse dia que nós conhecemos melhor o nosso Deus. Aleluia! Foi na morte que Lázaro viu quanto ele era amado. Foi na morte que Lázaro viu que ele tinha um amigo. Você tem um amigo. Nós temos um amigo. E o mundo não o conhece. Se chama Jesus. E no dia da morte, e a morte aqui eu não estou dizendo a morte física, mas a morte espiritual, no dia difícil, você vai conhecer o verdadeiro amigo. Aleluia. E esse amigo se chama Jesus. Aleluia. Quanto mais passam os anos, igreja, quanto mais passam os anos, mais crente eu quero ficar. Mais crente eu quero ficar. Quanto mais os anos passam, eu chego na conclusão de Asaf. Quanto mais os anos passam, eu chego nessa seguinte conclusão: bom é aproximar do Senhor Deus. Bom é estar junto de Deus. Bom é colocar a minha confiança naquele que tem guardado a minha história. Bom é confiar naquele que tem guardado a sua história. E esse ano, Pastor Luiz, eu faço 30 anos de idade. 30 anos de idade. Essa cara aqui cansada é as marcas de Cristo que Paulo falou, né? E nesse ano que eu completo 30 anos de idade, faz 10 anos que eu sirvo no ministério, serviço do ministério. Eu vim de um lar cristão, de um berço. Glorifico a Deus por ter tido essa oportunidade. Mas que eu sirvo mesmo na igreja faz 10 anos, pregando e cuidando de jovens, e passando por todos os departamentos, e na porta, e cuidando do estacionamento, fazendo tudo. Glória a Deus. 10 anos. Nada comparado com grandes homens de Deus, eu sei disso. Porém a gente chega a algumas conclusões. Eu chego a algumas conclusões desses 10 anos. Que bom é estar próximo do Senhor, igreja. Que bom é estar próximo do Pai. Porque nessa caminhada a gente passa por situações difíceis. Eu não sei você, mas eu passo. Nós passamos na caminhada por momentos de adversidade mesmo, de momentos desafiadores. Porque a gente acha que com o tempo de caminhada, muitas vezes, porque tem outro lado disso, né? A gente pensa que as coisas vão começar a ficar mais fáceis. Quando a gente pensa que as coisas vão começar a ficar mais fáceis, aí fica mais difícil. Posso ouvir um amém, igreja? Amém! Quando a gente pensa que vai ficar mais fácil, a gente se engana. Fica um pouco mais difícil a caminhada. Só que com isso também a gente ganha maturidade. Nesses 8 anos, o ciclo de oração vai ganhando maturidade. No teu tempo de conversão, você vai ganhando maturidade. Quando você ganha maturidade, você ganha algo chamado consciência. E essa mesma consciência, ela vem sobre nós dizendo assim: não existe outro lugar onde nós queremos estar, se não é aqui na casa do Senhor, se não é no monte de Hermon, onde o Senhor ordenou a bênção.
Não existe outro lugar aonde eu quero estar, ainda que seja difícil, ainda que muitas vezes a adversidade vem sobre a minha e a sua vida, ainda que o dia mau chega. Certa feita os discípulos, o discurso de Jesus estava pesado, estava difícil, e eles falaram: Senhor, dá uma aliviada aí, a gente já está andando um tempo contigo aí, já estamos um bom tempo caminho com o Senhor, alivia um pouco aí, porque se for assim, ninguém vai ser salvo. Aí Jesus olha para ele: vocês querem sair também com os outros? Vocês querem largar também? Vocês querem tirar a mão do arado com os outros? Porque nesses 8 anos de ciclo de oração, eu tenho certeza que, infelizmente, muitas poderiam estar aqui e não estão. Nesses 8 anos, quantos começaram aqui com vocês? No início desse ano, no ano passado, no ano anterior, ao longo desses anos, quantos poderiam estar aqui, queridos? E eu não julgo essas pessoas que não estão aqui hoje, mas não perseveraram. Por isso, queridos, que eu falo que eu me sinto privilegiado. Eu já vi muitos soldados feridos. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo muitos que começaram comigo, muitos jovens, cheio, queimando. Tenho certeza que o pastor Márcio também, se ele fazer essa reflexão, ele vai lembrar de muitos que começaram junto com ele. E eu já cheguei a me perguntar: só eu fiquei igual a Elias já? Senhor, só a gente ficou? Quantos irmãos meus que eu gostaria que estivesse aqui? Quantas pessoas que você gostaria que estivesse sentada do seu lado? Mas por uma misericórdia do Senhor, Ele tem sustentado em você. Porque nós temos tido essa maturidade, nós temos ganhado essa consciência que não existe lugar melhor do que o lugar onde o Senhor está. Aleluia! Feche os teus olhos. Pai, muito obrigado. Eu gostaria que você tirasse os próximos 30, 40 segundos para agradecer por estar aqui. Fala com o Senhor aí, aonde você está. Depois você olha para a pessoa que está do teu lado, olha em volta, olha como tudo está lindo, olha como tudo foi preparado, como tudo foi pensado. Talvez foi difícil você chegar aqui, talvez tenha sido difícil a tua caminhada, mas não despreza não despreza aquilo que Deus tem feito na sua vida, não despreza o que Deus tem feito neste lugar, não despreza aquilo que Deus tem feito na tua história, porque bom é estar aqui, bom é estar onde o Senhor está. Para onde nós iremos, se só Ele tem palavras de vida eterna? Para onde nós iremos, se Ele é a nossa rocha, a nossa salvação? Pode abrir os seus olhos. Asaf é um cantor, é um compositor e também um profeta dos louvores, porque séculos posteriormente o próprio rei Ezequias pede para ler esses salmos, os 12 cânticos que Asaf escreveu. E é interessante que quando nós lemos aqui o capítulo 73, o Salmos de número 73, nós vemos aqui Asaf iniciando o cântico como: Deus é bom para Israel. Salmo de número 73, versículo 1, de número 1. Deus é bom para Israel, ou seja, Deus é bom para o seu povo. E ele complementa: bom para aqueles que são limpos de coração. E a próxima pergunta que eu faço para você nessa noite: como está o seu coração, igreja? Como está o teu coração, meu irmão, minha irmã? Quando a Bíblia ela fala de coração, ela está falando de mente. Como está a sua mente? A sua mente está limpa? Como está a sua mente? Como estão as suas emoções? Estão estáveis? Como está o seu coração? O rei Salomão, ele fala em Provérbios 4:23:
de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ou seja, ele está falando de tudo que você deve guardar, guarde a sua mente, porque se você tem uma mente sã, os demais pensamentos serão bons, não darão espaço para maus pensamentos. E quando nós falamos de mente, quando nós falamos de pensar, quando nós falamos de coração, nós entendemos que nós precisamos guardar no Senhor a nossa mente. Com o quê? Com o capacete da salvação. Foi falado aqui de armadura. Eu conheço homens e mulheres de Deus que infelizmente por questões sujaram o coração. E como suja o coração, há um sentimento. Ah, irmã, não me deu paz do Senhor. Ah, o irmão olhou assim para mim. Ah, o fulano não me cumprimentou. Ah, o pastor não vem na minha casa, só vai na casa do outro. É assim que a gente suja o coração. A palavra falou assim que, no início, no primeiro versículo de Salmos, que nós acabamos de ler, o 73, Deus é bom para Israel, Deus é bom para o seu povo, Deus é bom para quem está guardando o seu coração. Então, se eu pudesse te dar um conselho, seria, queridos, guarde o teu coração, guarde a sua mente, se vista de armadura espiritual, se revista de armadura. Nós estamos vivendo dias, eu não sei você, se você parou para pensar, mas estamos vivendo dias que a guerra é incessante, a guerra é 24 horas. Eu não estou falando aqui da guerra de Rússia e Ucrânia, não. Eu estou falando de uma guerra maior. Você vai dizer, mas existe guerra maior do que isso? Eu não estou menosprezando o que está acontecendo lá, mas eu estou dizendo que há uma guerra que está acontecendo há tempo, e que a cada dia que passa tem se intensificado, se chama guerra espiritual. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele fala para a igreja de Éfeso, ele diz assim, 6:10, no demais, irmãos meus, fortalecemos no Espírito e na força do poder do Senhor. Irmãos, tomai de armadura, se revistam de armadura, para que vocês possam o quê? Vencer o dia mau. Nós precisamos, igreja, se revestir de armadura. Presta atenção aqui. Eu ouso dizer que a igreja nunca passou dias de batalhas espirituais tão intensas como nós temos passado. Nós temos passado dias de lutas mesmo, igreja. Mas sabe por quê? Porque nós estamos chegando para o grande prêmio da vocação, o grande prêmio da soberania. Nós estamos chegando lá, igreja, pode ter certeza. Aquele que há de vir virá e não tardará. E nós não somos, levante sua mão, e nós não somos daqueles que retrocedem. Eu declaro na sua vida que você não é daquela que vão retroceder, mas que vão chegar até o final. Eu quero declarar que quando nós chegarmos lá, eu vou ver essa irmã, eu vou ver esse irmão, eu vou ver aquele irmão, eu vou ver você, eu vou ver essa igreja, porque nós vamos chegar, porque é aquele que há de vir virá e não dará. Não dá mais para parar. Não dá mais. Se você está pensando em parar, se você está pensando em desistir, deixa eu falar algo para você. Não faz isso não. Nós já estamos tão perto. Nós já andamos um bom bocado. Nós já aguentamos muitas coisas. Você já ouviu muitas coisas que não deveria ouvir. Você já recebeu muitas palavras que não deveria receber. Mas o Senhor tem guardado eu e você até aqui. O Senhor tem guardado o teu chamado, o teu ministério. Nós estamos mais perto de chegar, queridos, do que no início. Eu diria, pastor, que nós estamos, sabe naquela curvinha? Você faz a curva, tem um final ali na frente. Nós não estamos na linha final, mas nós estamos na curva que vai para a linha final.
As profecias escatológicas têm se cumprido. Muitas coisas têm acontecido. Se você ver, se você olhar o que está acontecendo ao nosso redor, tudo está sendo preparado no dia do arrebatamento da igreja. E é por isso que o Senhor falou que aqueles dias seriam como dores de parto, dores difíceis. Então nós temos que enfrentar essas batalhas espirituais. E é por isso que eu rogo, igreja, guarda a tua mente, guarda o teu coração, se reveste de armadura, porque nós vamos se encontrar na linha de chegada. Aleluia! Aleluia! Esse salmo nos mostra que o começo é bom, porque nós lemos aqui, Deus é bom para com Israel, e que o final também é bom, porque bom é estar junto a Deus. Aleluia! Mas nós precisamos nos ater ao meio. Como assim? Toma cuidado com o meio. A gente começa bem, e o final já foi profetizado, a vitória já foi declarada para nós, queridos. Já pensou esse Deus? Já declarou a vitória final. A vitória você já tem garantida. Não é garantida por você e não por mim, mas é garantida pelo sangue da cruz. Já foi garantido para nós. Então estes salmos nos mostram que o começo é bom e que o final também é bom, mas nós precisamos ter cuidado no meio, igreja. Olha para a vida de José. Estava tudo bem, tendo muitos sonhos, e o final dele era o quê? Governo do Egito. Mas como é que foi o processo? Ei, presta atenção. Presta atenção no meio do processo. Fique vigilante, igreja. Fique em oração. Vá para o jejum. Vai para a palavra. Esse é o meio do processo. Muitas coisas vão vir para nos distrair, mas já nos está garantido uma vitória. José teve um meio difícil, Moisés teve um meio difícil, Jó teve um meio difícil. Nós muitas vezes estamos no meio do processo e é difícil. Tenha cuidado no meio do processo, igreja. Guarda, o teu coração não deixa ele se sujar. E Asaf diz aqui, no Salmo de número 73, 2, ele diz assim, quase tropecei. Ele começa dizendo que o Senhor é bom, que Deus é bom com o seu povo, que Deus é bom com aqueles que têm o coração limpo. E ele diz, mas eu quase tropecei, meus pés quase escorregaram, eu bambiei, quase caí. E ele fala o porquê? Porque ele ficou olhando para os outros. Pare de olhar para os outros. Pare de olhar para o ímpio. Nesses anos eu vi muita gente olhando para o homem. Eu sempre penso que aquele que entrou na casa do Senhor por causa do homem, que ele não entrou por Jesus. Assim que qualquer erro que alguém cometer com ele, ele vai cair fora. Ele não vai aguentar. Quem entrou na casa por causa do homem, nunca entrou por causa do Senhor. Então tome cuidado. Asaf está nos dando a instrução aqui nesse salmo. Eu quase tropecei. Eu quase caí, meus pés quase escorregaram. Por quê? Porque eu fiquei olhando para os outros. Porque eu fiquei comparando-me com os outros. Ei, presta atenção. Para de comparar a tua vida com a dos outros. Para de comparar os teus filhos com os filhos dos outros. Para de comparar o seu emprego com o emprego dos outros. Para de comparar o teu ministério com o ministério de outros. Para de comparar o teu chamado com o chamado dos outros. Aquele que fica na comparação não consegue guardar o coração no meio do processo. É por isso que ele falou, quase tropecei. Não compare a sua vida com a vida de ninguém. Asaf, ele olhou, ele disse, por isso que ele quase bambeou. E Asaf ficou olhando. Por que o ímpio prospera? Não é assim?
Por que eles prosperam? Por que o filho dos outros é mais obediente? Por que o filho dos outros não fica doente? Por que o ímpio não tem preocupação? Por que eles não se cansam? Por que eles não são afligidos? Por que eles falam o que querem? Por que o ímpio vive a vida que quer? Por que eles blasfemam? Por que eles sempre estão tranquilos e aumentam suas riquezas? E eu, que sirvo a Deus, e eu, porque sou afligido, porque passo por provações, porque passo por tristezas e decepções. Igreja, vale a pena santificar. Fique de pé nessa noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Vale a pena se santificar. Vale a pena conservar o coração. Eu vou pedir aqui se alguém tem um louvor preparado, pastor. Alguém vai louvar aqui? A banda vai louvar. Então a banda já fica a posto. Eu vou repetir aqui. Vale a pena santificar, igreja. Vale a pena ser santo, jovem. Vale a pena ser separado. O meu filho tem 4 anos, vai fazer 5. E desde cedo a gente tem colocado ele nos caminhos do Senhor mesmo, apresentado ele para o Senhor. Desde quando eu soube que a minha esposa estava grávida, nós nos preocupamos em instruir o nosso filho no caminho do Senhor. E pensa no menino de 4 anos que ama a Bíblia, que ama a história da Bíblia. Pensa no menino que você conversar, eu diria que ele conhece muitas histórias da Bíblia, ele ama, todo dia à noite nós lemos, nós fazemos devocional. E esses dias, o meu filho, querido, vai fazer 5 anos. Ele chegou em casa e falou para minha esposa, ele falou assim: por que todos os meus amigos assistem os desenhos que querem, brincam com os brinquedos que querem? Porque nós restringimos ele de muitas coisas. Ele falou assim: por que só eu sou cristão e os outros fazem o que querem? 4 anos ele tem, ele falou isso. Ele sente isso já, queridos. Ele sente o que é ser separado, o que é santificado. Você precisa ter essa consciência que há um preço a ser pago. Jesus já pagou o maior preço, igreja, mas há um preço nosso também a ser pago. Há uma santificação, há um coração limpo que nós precisamos entregar diante do Senhor. Vale a pena conservar o coração. O salmista falou: é difícil entender essas coisas. E ele disse: se eu fizesse o que o ímpio faz, se eu falasse o que o ímpio fala, eu já estava na ruína. E a palavra diz em Gálatas 6:9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos, se não desfalecemos. E Asaf, ele vê tudo isso, ele vê o ímpio prosperando no seu caminho, aquele que não confia no Senhor, e ele que se separa, e ele que se santifica, passando por dificuldade. Mas quando chega no Salmo 73, número 17, no versículo 17, ele diz assim: foi difícil ver o ímpio, foi difícil eu passando por momentos de dificuldades. Talvez Asaf viu a arca sendo levada do povo de Deus e os filisteus roubando. Ele já era filho de um sacerdote. Ele viu Davi pecando e errando. Ele viu o povo de Israel sofrendo. Ele viu todas essas coisas. Mas ele diz assim: até que eu entrei, repita comigo, até que eu entrei no santuário de Deus, e por fim eu entendi. Por isso que Asaf falou: até que eu entrei, eu vi todo o mal acontecendo,
céu. Quem mais tem o eu no céu? Não há outro em que eu quero que está na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração se desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. E os que se afastam de ti, esses perecem. E o Senhor destrói todos os que são infiéis. Quanto a mim, aleluia. Repita comigo: quanto a mim, bom é estar na presença do Senhor.